Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o estado mental de Gambaru, né? A gente está falando sobre vários conceitos japoneses, até do Zen budismo, orientais, asiáticos, e a gente está falando da neurociência, a gente está falando aqui sobre, da perspectiva oriental, conceitos que a gente fala na Alquimia da Mente, para trazer uma nova forma de você entender que a mente, né, foi, é e será entendida de diversas maneiras no que nós chamamos hoje de mundo. E na parte japonesa a gente tem alguns conceitos que são bem interessantes, né? No caso, quando a gente fala gambaru, que tem a ver com persistência, determinação, é uma palavra que mexe muito comigo. Eu quero dizer isso já do começo do podcast, porque essa palavra é muito utilizada, pra você ter uma ideia, até mesmo nos desenhos japoneses, né? Eles chamam de animes, a versão de gibi que eles chamam de mangás, né? E a palavra gambaru, né, que significa persistência, determinação, é muito utilizada nos desenhos japoneses. Então imagina que o desenho, né, o que que é um desenho? O desenho é uma forma artística de você criar uma história, né? Se a gente pega, por exemplo, Turma da Mônica, né? Tem a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, né? Os personagens principais. O Sansão, né? Que é o coelho da Mônica. Então todos os personagens têm uma história, têm um enredo. E todos os desenhos japoneses também têm um enredo. Mas todos, né, em grande maioria, os desenhos japoneses, eles têm uma vertente muito relacionada à energia, que eles chamam de ki, né? No chinês vai ser o chi, né? E aí depois você vai ter em outras culturas também, basicamente o mesmo conceito. No Egito também tinha o conceito, nos Vedas vão ter os conceitos, né? Até mesmo nas religiões vai ser utilizado isso, né? E por que eu quero dizer isso? Porque o gambaru vai ser muito utilizado nos desenhos, mesmo criança ou mesmo adulto. Então, os conceitos de energia são trazidos para algo que é do dia a dia. E a gente não vê isso muito no Ocidente. Quando você tem um desenho, uma história em quadrinhos, é muito superficial. Né? É uma personagem que aí basicamente tem uma missão e depois que acontece a missão vai ter uma outra história. Né? Mas nos desenhos japoneses, até eu posso narrar alguns, né? O Naruto, que eu gosto, o Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Se você é dessa época, você sabe do que eu estou falando. Mas tem outros, né? Outros desenhos, que eu lembrei agora de cabeça, mas vários desenhos, até o mesmo Pokémon, né? Que fez e está fazendo sucesso ainda. Basicamente tem um conceito de energia, né? De você continuar. E os personagens usam muito a palavra Gambaru. Né? E Gambaru significa persistência, determinação. Por quê? Se você sabe, no Japão, né? A Segunda Guerra teve o quê? Na verdade, o pessoal só coloca as duas bombas atômicas ali, Hiroshima e Nagasaki, mas tiveram outras bombas que foram jogadas. É só procurar aí no Google, já que você às vezes é meio cético em relação a isso. Mas imagina que é uma bomba que destruiu a civilização, matou gente e fora isso destruiu a água potável, a terra, né, o solo. Então imagina que é uma destruição, né? Como fala, desconstrução total, né? E aí nesse caso, se você não tem uma cultura de persistência e determinação, você vai sempre, vamos falar, ir para o fracasso. Você já parou para pensar, por exemplo, o Japão hoje é considerado um país de primeiro mundo ou terceiro mundo? Né? É primeiro mundo, mas é um país que recebeu um monte de bomba atômica. Né? Aí eu falo para você, eu só quero fazer uma analogia como se fosse uma provocação. Quantas bombas atômicas caíram no Brasil? Quantas bombas atômicas caíram na África? Né? Quantas bombas atômicas caíram, por exemplo, em lugares, né, até mesmo na América Latina? Né? Nenhuma. Né? E como que um país que recebeu um monte de bomba atômica é primeiro mundo e esses países que eu falo, em sua grande maioria, são terceiro mundo? E aqui não é uma comparação, não. Né? Existe algo além, né, até eu falo para vocês, né? Todo o esoterismo, o ocultismo está em todas as partes do mundo, mas existe o que? O sistema que fazem o quê? Com que essas regiões que eu determinei agora, América Latina, Brasil, África, continuem o quê? A blindar as pessoas de encontrar essa verdade, encontrar essa sabedoria milenar das antigas civilizações. Por isso que muitas pessoas da África, do Brasil, da América Latina estão o quê? Abrindo os olhos para ver, peraí, né? Os governos nunca vão falar sobre isso. Né? Até mesmo esse negócio de esquerda, direita, né? A bipolaridade também não vai trazer tudo isso. Porque eu sei que eu me desconecto. Não tem nada a ver mais comigo. Por quê? Existe algo além de você que você não consegue às vezes explicar, mas você está buscando algo que está além da sua própria compreensão. Por isso você está aqui na Alquimia da Mente. E o Gambaru tem a ver com isso.
no fundo, você é uma pessoa persistente, você é uma pessoa determinada. E essa filosofia, nesse conceito japonês do Gambaru, ele traz o quê? Uma filosofia de esforço contínuo, uma filosofia de resiliência. Então, apesar de tudo que aconteceu ao meu redor, putz, eu tenho que tomar duas conduções, ônibus, às vezes até pegar o trânsito, às vezes tem um chefe que só reclama, né? Às vezes até mesmo meu filho que está tendo trabalho, eu estou com problemas financeiros, nesse exato momento eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, né? Tem um monte de coisa, eu já passei por tantas, né, vamos falar, desafios emocionais. Nesse momento até você pode estar tomando remédio, alguma coisa assim nesse sentido em relação à sua ansiedade, depressão, estresse, eu não sei qual que é o seu momento. Mas eu sei que no fundo, essa palavrinha gâmbaro, né, eles usam muito, né, gâmbaro, gâmbaro, né, para você trabalhar, né, então é sempre assim, às vezes até mesmo como se fosse um gesto italiano, né, que o pessoal fala que mexe muito com as mãos, de você utilizar como se fosse para lutar. Então, gâmbaro, gâmbaro, né, que seria o quê? Continua, né, e você precisa desse gâmbaro principalmente naqueles momentos que você está mais cabisbaixo, né, até pegando um pouquinho de PNL, né, então programação neurolinguística, quando você está triste, quando você, na verdade, está desmotivada, com alguma coisa, e logicamente tem dias e dias, pode até mesmo TPM, né, para as meninas, o que vai acontecer com você? Você vai estar com os ombros mais rebaixados, sua cabeça vai estar mirando mais para baixo, a sua voz vai estar vai ficar assim, ó, eu vou te, né, falar, ela vai estar mais assim, sabe, mais triste e tal, eu não consigo falar, tô desmotivada, né, então você vai estar com uma voz mais, vamos falar, você vai perceber mais fraca, vamos dizer, né, a sua entonação de voz, você vai falar que não tem energia, né, alguma coisa nesse sentido, mas o que acontece? Alguma coisa do seu fogo, do seu coração não está te trazendo aquilo que você quer. Mas quando você está motivado, o que acontece? Ombros, né, superiores, para cima. Você olha para cima ou para frente. Por isso que eu falo para vocês, né, olha sempre para frente e para cima. Né? É olhar o sol, entendeu? Isso tá dentro do nosso DNA quântico. As antigas civilizações, nós, na nossa verdadeira essência genealógica, nossa verdadeira essência, história da humanidade, não do macaco que foi contado para você, não. Nós somos seres interdimensionais, somos muito mais antigos do que contam nos livros de história, entendeu? E é essa energia que você tem que lembrar. E quando você ouve alguém falar sobre isso, faz muito sentido que o DNA não é terráqueo, não é desse planeta, é de um outro planeta. Nós somos o que? Uma reinvenção genética de um outro ser, entendeu? E quando a gente entende isso, nós somos deuses. Nós somos capazes de vencer com as nossas palavras, com a nossa mentalidade, com a nossa força interior, tudo aquilo que a gente quer. Não é algo motivacional, é um outro coach falando, não, tem a ver com a nossa essência. Quem nós somos, cromossomos, genes, DNA. Tá implícito, tá escrito lá que você tem capacidade de fazer isso. Não é algo que eu tô falando na minha cabeça, não, é algo real, procura, né? Você vai ver o quê? Escrita cuneiforme falando sobre isso, né? Que na verdade tem ali da Mesopotâmia, os Anunnakis vão falar sobre isso, você vão ter antigas civilizações sempre narrando isso, você vai ter vários filósofos ao longo da história da humanidade falando da própria lei natural. Então Gâmbaro está no nosso DNA de continuar. Tanto que vários filmes de Hollywood, não é uma boa analogia, mas eu vou comentar, eles narram muito o conceito da esperança. Né? Não, o ser humano vai vencer, o ser humano sempre tem isso. Você percebe? O mesmo sistema fazendo esses filmes, tem muitas coisas que eles colocam implícito porque as pessoas não sabem. Não, eu vou chamar de teoria da conspiração para dizer que esse cara tá mentindo. Mas no fundo, eles gostam de mexer com a própria humanidade. Mas tá lá Gâmbaro, né? Você vai ver o personagem porque sendo levado várias vezes a quase desistir. Pode até ter histórias recentes, por exemplo, do Rocky, do Sylvester Stallone. Né? Então, para ele conseguir fazer o filme, demorou. Então, se ele não tivesse continuado, né, é a história que conta, né? Mas basicamente você tem que ter resiliência, persistir. E a sua história de vida, né? Assim, por que você vai se dar por vencida? Por que você vai jogar toalha, né? No boxe, quando você joga toalha, você desiste da batalha. Por que você vai desistir dessa batalha? Entendeu? A guerra é muito maior. Não desista das batalhas. Ah, porque ninguém tá fazendo isso que eu tô fazendo. Não importa. Eu nunca, né, Diego, nunca quis ser a maioria no sentido de concordar com todo mundo. E isso não tem a ver só comigo hoje. Desde criança eu sou assim. Tem algo dentro do meu DNA quântico, igual o seu DNA quântico, que explica isso. Você não quer ser maioria no sentido de
todo mundo tem que me aceitar do jeito que... Não, você não tem que esperar a aprovação de ninguém. É isso, Gambaru, você tem que lutar e fazer com que mais pessoas enxerguem isso. E não é essa coisa de políticas, agendas que estão sendo colocadas. Tem muito... O principal, ninguém está sendo, não estão falando, entendeu? A gente está muito superficial, falando de agendas políticas, econômicas, ambientais, que na verdade não vão tocar na verdadeira essência que nós somos. Nós somos seres galácticos. Nós somos seres que temos que ter interconexões em outras realidades, levar o ser humano, espiritualmente falando, energeticamente falando, para o próximo nível. É isso que na verdade ninguém está falando, todo mundo está sendo superficial. Ah, não, porque tem que defender isso, defender aquilo. Não é esse não é a gente está evoluindo, não evoluindo. E é isso que eu quero trazer para você. Esse Gâmbaro mexeu com você hoje. Então, não deixe essa chama acabar e não deixe essa chama apagar. E até para te ajudar a retroalimentar essa chama, eu quero indicar para você comprar hoje. Tem que ser hoje o nosso livro Alquimia da Mente, onde a gente vai dar uma série de ferramentas, estratégias, passo a passo, para você dar o próximo passo na sua vida. Para você adquirir o livro é fácil, clica no link aqui onde estiver próximo ao podcast, que você vai ser redirecionado para o nosso site oficial. E lá você pode adquirir o nosso livro com frete grátis para todo o território nacional no Brasil e para o exterior você pode adquirir a nossa versão digital nesse momento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.